Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 7 e do 9 ao 16 diz assim: Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderíeis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando a si toda a multidão, disse-lhes: Ouve-me vós, todos, e compreendei: nada há, fora do homem, que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso tem sido um dos grandes dilemas do homem, bem como uma das grandes artimanhas do inimigo para a nossa alma, para aprisionar as mentes e dominar as pessoas em suas próprias decisões e opções. Pois, se o homem estiver convicto daquilo que o outro homem disser e deixar de lado a palavra que foi revelada, colocará uma condição de submissão em sua mente, tornando uma meia-verdade em verdade absoluta, ou uma mentira em uma verdade. Os escolhidos de Deus estão sendo envolvidos pelo engodo do inimigo, a ponto de adorarem mais a criatura do que o seu Criador, acreditar naquilo que os homens podem fazer mais do que viver na dependência de Deus. Jesus repreendeu os escribas e fariseus, porque estavam tão convictos do pecado alheio que não podiam mais olhar sua própria conduta. Aqui, a tradição dizia diretamente que estavam ouvindo aquilo que os homens escreveram em cima do que Deus disse, e há muito tempo tinham deixado de ouvir a voz de Deus, seguir sua palavra e obedecer o que tinha sido determinado como uma verdade espiritual. Quantos devem estar vivendo isso ou viveram até hoje? Uma mentira vestida de verdade para satisfazer a um pregador, ao homem e às suas mazelas, cegos guiando cegos. Mas onde Jesus Cristo está, tudo que estava encoberto é descoberto, e a glória de Deus se manifesta, trazendo clareza e revelando a sua vontade. Se realmente crermos, sem duvidar, tudo que tinha sido colocado sobre nós deixa de existir para que o novo de Deus se manifeste. Não deixe que ninguém diga o contrário, pois em Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salgada? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Isso mesmo, não tem como dizer que serve ao Senhor e ficar falando mal dos outros, apontando o dedo para os outros, acusando os outros, roubando os outros, invejando os outros, colocando julgo sobre os outros, não perdoando, negligenciando a vontade de Deus e dizendo aquilo que Deus não disse só para agradar seu ego e sua tradição. Portanto, o Senhor te chama para um relacionamento sem segredos, sem manchas, sem resistência, mas para uma dependência total nele, uma entrega, uma renúncia, um tempo de reedificação, um tempo de reconstrução e um tempo de plenitude. Deus te chama para viver um tempo de santificação, de adoração e de obediência à sua voz. Seja marcado por essa presença, por esse amor, por essa plenitude, por esse poder. Leve isso para todos os lugares e que todos sejam impactados por esse amor e por esse poder.
Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado, Pai. E assim nós consagramos esse dia diante da tua face, da tua presença. Mas livra-nos, Pai. Livra-nos de todas essas palavras que muitas vezes têm nos gerado prisões em nossa mente. Livra-nos, Pai, desta tradição, não aquilo que o Senhor colocou para nós fazermos, mas aquilo que os homens assim colocaram e acharam que essa mentira é uma verdade absoluta. Livra-nos, Pai, de tudo isso e livra-nos também desse mal. Que tudo aquilo, Pai, que foi gerado, Senhor, por estas palavras, seja quebrado, destruído e lançado fora da nossa vida, para que se cumpra o seu querer, se cumpra a sua verdade e se cumpra a sua palavra. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Pai, pela vida das pessoas que estão ao nosso lado. Muito obrigado, Senhor, por nos manter, Pai, cada dia mais firmes em Ti e renovados na fé. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Que tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor.